E para a segunda palestra desta tarde, nós convidamos agora a expositora Evelyn Freire. Ela é procuradora, podem aplaudi-la. Ela é procuradora do Ministério Público de Contas do Amazonas, professora, poetisa, escritora e influenciadora digital espírita. A Evelyn irá proferir a sua palestra em 50 minutos. A Web Rádio Fraternidade apresenta Evelyn Freire de Carvalho, no 8º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Nossa Mãe Santíssima e a Mãe de toda a Humanidade. Boa tarde, queridos irmãos em Cristo. Que o nosso Mestre Jesus e Maria Santíssima nos envolvam com a sua luz, deixando conosco em nossos corações a sua paz. É com grande alegria e gratidão que eu participo pela primeira vez do céu, do Congresso Espírita de Uberlândia. E nas palavras, nesse momento, eu gostaria de agradecer imensamente ao Rubens e à Divina pelo carinho, pela confiança de me convidarem. Eu espero poder contribuir, mesmo que de forma singela, com este evento tão especial, que já toca imensamente os nossos corações. E ainda para refletirmos sobre Nossa Mãe Santíssima, a Mãe de toda a humanidade. Quem de nós, em algum momento, no silêncio da nossa dor, não sentimos uma presença fraterna, amorosa, materna, como se nos sussurrasse: estou aqui, meu filho. Quem é essa Mãe Santíssima que nos consola os corações nos momentos mais difíceis de nossas vidas? Desde os primeiros séculos do cristianismo, Maria é esse coração amoroso, maternal, que nos consola e ampara. Ao aceitar a missão de ser a mãe de Jesus, ela também assumiu a responsabilidade de ser a nossa mãe espiritual, a mãe espiritual de toda a humanidade. E como uma mãe que ama seus filhos, ela não nos desampara em momento algum. Maria é um dos espíritos mais evoluídos e importantes da era cristã. Ela é o símbolo do amor materno incondicional, da fé inabalável, da resignação, da resiliência diante das provas mais dolorosas. Maria, segundo nos conta o Espírito Áureo na obra Universo e Vida, pelo médium Hernani Santana, ela é um espírito, um anjo, que veio da estrela de Sírius, na constelação do Grande Cão. E ela veio juntamente com outros espíritos elevados para a tarefa, para a missão de auxiliar em Jesus no trazer da boa nova
para a humanidade. Juntamente com ela vieram espíritos como Moisés, Buda, Confúcio, João Evangelista, Paulo de Tarso, José, seu pai. E nos fala Emmanuel no livro Religião dos Espíritos que ela tinha a sabedoria dos iniciados, que ela era frágil como um lírio, mas tinha a resistência de um diamante, que ela era pobre entre os pobres, mas que tinha o seu coração tomado de amor e de compaixão. Seus pais, Joaquim e Ana, para alguns teólogos, seu pai se chamaria Eli. Ela nasceu entre os anos 18 ou 20 antes de Cristo. Seu nome em hebraico se chama Miriam e significa Senhora da Luz. E ela, então, como nós sabemos, nasceu, segundo a teoria mais aceita, ela de fato nasceu em Nazaré, mas há teólogos que entendem que ela possa ter nascido em Jerusalém ou Séforis, mas não há dúvidas de que ela cresceu em Nazaré. E aos 14 anos aproximadamente, casou-se com José, o carpinteiro da tribo de Davi. Quando nós estamos na literatura, através da literatura espírita, que nos traz tantas informações adicionais, no livro chamado Maria de Nazaré, do médium João Nunes Maia, pelo espírito Miramês, esse espírito vem nos contar um pouquinho desse início da chegada de Maria em nosso orbe, preparando-se para nascer, para que pudesse um dia acolher em seus braços o nosso Mestre Jesus. E nos conta o autor espiritual que Maria, ela já era um anjo, realmente um anjo, que foi escolhido pela sua robustez espiritual para vir à Terra e ser a mãe de Jesus. E que ela, quando ela foi chamada para vir visitar a Terra, visitar a casa de seus pais, Joaquim e Ana, que iriam recebê-la, ela veio sendo conduzida por 3 luminares da eternidade, Gabriel, Rafael e Micael. E que eles a trouxeram, ela chegou na sua casa, a casa que seria o seu lar, ajoelhou-se e orou com toda a sinceridade do seu coração ao Pai, colocando-se ali num compromisso de ser fiel ao Pai em todos os momentos, agradecendo a oportunidade de ser e dar o testemunho de coragem, paciência, trabalho e amor. Naquele momento ela diz e pede ao Senhor que se de alguma forma ela tivesse algo a mais do que as suas irmãs na terra, Senhor, apaguei-me, apaga-me, pois ela não desejava ser maior do que ninguém. Ao contrário, ela queria ser pequena. Ela pediu a espiritualidade ao Senhor para que todo o conhecimento que ela adquiriu nos milênios lhe fosse esquecido, mas que se fosse da vontade do Senhor, pudesse manter a luz do amor acesa em seu coração. E ainda Maria pediu a Deus que durante a gestação de sua mãe Ana, ela pudesse continuar trabalhando, pois ela não queria vivenciar a inatividade. E nos mostra então a obra que durante toda a gestação ela trabalhou continuamente, imensamente, num processo de limpeza espiritual na Palestina e em Nazaré, exatamente desorganizando
regiões de espíritos infelizes que ali estavam para conturbar o processo. E ela, então, naquele trabalho incansável, estava ali durante a gestação, cuidando e desagregando essas regiões de espíritos infelizes. E quando sua mãe, ainda grávida, segundo nos conta o autor espiritual, o anjo Gabriel apareceu em sonho também a seus pais, Joaquim e Ana, dizendo a eles que Maria, que seria a mãe de Jesus, viria ao mundo através deles. Então, seus pais, desde cedo, já sabiam quem seria Maria, aquela que traria o Messias. E durante a sua infância, Maria sempre tomou ciência da sua responsabilidade, do porquê do compromisso que ela havia assumido. Seus pais nunca esconderam isso dela. E desde cedo ela apresentava uma inteligência muito além daquela percebida para as crianças da sua idade. E ela, junto aos sacerdotes do templo, ela colocava toda essa verdade e ela desconcertava os sacerdotes, porque ela era verdadeira. E ela falava exatamente as verdades que eles não queriam ouvir. E eles sentiram-se ameaçados por Maria, porque de fato perceberam que aquela jovem, ela era diferente. Segundo consta, outras jovens já haviam dito que seriam a mãe do Messias, mas que nesse contato com essas jovens, elas eram desmascaradas, mas Maria era diferente. Ela tinha algo que verdadeiramente fazia dela uma mulher, uma jovem especial. Então, os sacerdotes pensaram que se ela realmente fosse a prometida, segundo as Escrituras, Jesus precisaria vir, o Messias viria de uma virgem. Então eles pensaram, vamos casar Maria, pois se Maria casar, terá filhos e ela não poderá ser a prometida, conforme as Escrituras. Então, segundo consta, eles tramaram realmente um casamento de Maria junto com José, que era um servidor também do templo, humilde, carpinteiro, uma pessoa muito dedicada, e ele foi escolhido. Segundo o Evangelho Apócrifo, a história de José o carpinteiro, ele seria viúvo e já tinha uma idade avançada. Então, casaram-se. E aí eu não vou aqui comentar um pouquinho da anunciação de Jesus, porque o professor Elahá vai nos brindar certamente com essas explicações amanhã. Então vou adiantar um pouquinho as nossas reflexões. Vamos um pouquinho para Maria nas suas preocupações de mãe, onde nós vamos nos identificar com ela, sendo ela o arquétipo de todas as mães da humanidade. Quem não lembra quando Maria, preocupada com Jesus, com o futuro dele, vai junto ao templo pedir aos sacerdotes que pudessem colocar Jesus, empregar Jesus. E ele, então, ao tomar ciência dessa solicitação de sua mãe, ele decide trabalhar com seu pai, aprender, então, o ofício da carpintaria. Percebemos, então, que Maria, mesmo tendo ciência desde sempre do objetivo maior da vinda do seu filho à terra, ela é mãe e ela se preocupava com ele, mesmo ela se sentindo pequena diante do mestre. Ela diz que, conquanto na juventude ela conversasse e debatesse com os sacerdotes, diante de Jesus ela se sentia pequena, muito pequena, exatamente em função da grandiosidade daquele espírito, mas sempre preocupada e devota. E Jesus já era desde sempre muito procurado, muito buscado, pois ele desde pequenininho, ele já operava milagres.
E já era dito, então, que ele era o Messias prometido. E a casa de Maria e de José não tinha sossego. Eram tantos e tantos corações necessitados que queriam ver Jesus, estar com ele. Até que num determinado momento, ela, com o coração angustiado, ela pensou: precisamos deixar que Jesus esteja em algum momento, em algum lugar calmo, tranquilo, para que ele possa se preparar para a missão que lhe cabe. E quando for a hora, então, ele vai estar certamente à disposição de todos, mas ele precisa desse acolhimento, desse silêncio. E a obra nos conta que ele, então, Maria, naquele momento, leva Jesus para viver com os essênios, a fraternidade dos essênios. José também era um dos essênios, e que Jesus teria ficado junto às várias fraternidades dos essênios, eles tinham vários, no Monte Carmelo, em várias regiões, ficou em vários momentos preparando. E Jesus e Maria sentia a saudade do filho. Ela queria estar ao lado dele, vê-lo, ouvi-lo. Mas ela naquele momento percebeu que manter o amor entre quatro paredes é transformá-lo em egoísmo, que deixa de ser útil à humanidade, que é, na verdade, o amor distribuído à humanidade é o objetivo único da sua existência. Então, Jesus vai viver com os essênios e retorna a partir dos seus 29 anos. E quando mostra, então, Jesus já em torno dos seus 29 anos, junto de Maria, junto aos essênios, nos seus últimos momentos de preparação para realmente iniciar os seus 3 anos de trabalho mais intenso, Maria percebe naquele momento que, conquanto ela tenha e tivesse saudade do filho, o filho tinha tarefas a cumprir. E ela também, então, naquele momento, percebeu que ela precisava, igualmente, fazer como o filho lhe ensinou, trabalhar junto aos infelizes e deserdados da terra. Então, enquanto Jesus vai seguir no seu trabalho, Maria retorna para Nazaré e passa então a dar muito mais atenção aos deserdados, aos infelizes de toda sorte, principalmente dos leprosos, que chamavam leprosos, mas chamamos hoje de uma forma muito melhor, os rancenianos. E ela então se aproxima fortemente dos rancenianos que à época viviam em vales, afastados da sociedade. E tinha um vale que se chamava Vale das Flores, onde todos os rancenianos para lá eram afastados. Mas Maria sentia no fundo da sua alma que ela precisava testar o seu coração de mãe com aqueles mais sofredores, com aqueles que mais sentiam dor e o isolamento. Então ela vai até o Vale das Flores sozinha, porque as pessoas não tinham coragem de estarem lá. O mau cheiro, o mal-estar, o medo do contágio afastava as pessoas. E Maria foi sozinha. E ela ficou ali visitando os rancenianos durante um bom tempo, até que, em silêncio, para que eles pudessem confiar nela e perceber que ela estava ali para ajudá-los. E num determinado dia, depois de várias visitas, ela conseguiu reunir numa espécie de acampamento quase 300 rancenianos. E naquele momento ela foi falar com eles. E ela começou então a expressar-se. E durante aquele momento onde ela conversava com eles, Jesus estava também conversando com os seus apóstolos. Mas ele parou um momento, entrou num momento de meditação. Em desdobramento, ele foi até o Vale das Flores e ele materializou-se para a sua mãe. Naquele momento, apenas ela o viu.
E ela entrou então em êxtase ao ver ali o filho muito amado. E Jesus disse para ela: Mãe, como te quero. O meu coração se alegra na alegria que ofertas a esses que tanto amo e que deves amar como a mim. Sinto em teus passos a grandeza da tua alma. Entrega o teu coração como fonte de esperança aos filhos do infortúnio. Mãe, quando quiseres me ver, venha ao encontro desses mais sofredores, dos deserdados da sociedade. Quando sentires necessidade da minha presença, veste os nus, pois eu sempre estou com aqueles que não têm teto, e sempre estarei contigo, pois escutas a voz de Deus no mundo da tua consciência. A paz te dou, a paz te deixo. E Maria, saindo daquele estado de êxtase, sorrindo intimamente, ela pensa no fundo da sua alma: graças a Deus, eu estou verdadeiramente no céu, mesmo pisando na terra. Ah, como se enganam os homens, principalmente os sacerdotes, que imaginam que para encontrarem Deus e os anjos, precisam estar nos templos suntuosos. E aí ela então, com toda a alegria do seu coração, repleta de felicidade, ela diz aos corações que ali estão: meus filhos, ela começa, meus filhos, eu não quero distância de vós. E ela diz isso para todos nós agora, pois aqui estamos, por ela e com ela. E ela nos diz, e disse a eles também: meus filhos, eu não quero distância de vós. Se assim o quisesse, eu aqui não estaria. Eu sou Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, mas também a mãe de todos vós. Esse lugar onde vos encontrais é também o meu lar, pois eu sei que aqui eu encontro os filhos do meu carinho. E a partir dessas palavras, aqueles corações choravam de alegria e esperança, pois viram em Maria de Nazaré aquela que poderia lhes trazer luz, carinho, amor e esperança. E a partir daquele dia ela passou constantemente a visitar o Vale das Flores. E os amigos de Maria, os essênios, vieram também ajudar aqueles corações. E o Vale das Flores se transformou. Maria chamava os rancenianos, eles eram chamados filhos de Maria. E começaram então um trabalho imenso para melhorar aquele local, que passou a se transformar na cidade das flores. Escolas foram construídas onde jovens, crianças, idosos podiam estudar. Os pergaminhos eram copiados para que todos eles pudessem conhecer a palavra do Evangelho. Foi construída uma sinagoga, um templo, que ficou chamado Sinagoga das Flores. E no dia da inauguração da sinagoga, eles pediram que Maria pudesse falar algumas palavras. E aí Maria, então, com alegria no coração, começou as suas palavras dizendo: sois todos meus filhos do coração. Eu não vos vejo doentes, mas eu vos vejo repletos de amor interna e externamente. A capacidade de amar das criaturas faz desaparecer os infortúnios da vida. E diante de Deus não há doença. E a cura é a fé.
E ali ela vai, então, trazer palavras de ânimo, de acolhimento àqueles corações, como ela faz agora para nós. Dentre os assuntos que Maria colocou para aqueles corações sofridos, ela começou falando do testemunho da fé, lembrando do patriarca Jó, que ele também foi acometido de chagas, foi também instado à revolta, mas ele manteve-se firme, confiante na justiça divina e na misericórdia. Deu o seu testemunho de fé. E Maria então estava a dizer para aqueles corações: tenham fé, como ela diz para nós, tenhamos fé. Mesmo nos momentos mais difíceis, não percamos a nossa confiança na misericórdia divina, pois eu jamais abandono vocês. E Maria também disse, naquele momento, lembrou que aqueles corações, conquanto mutilados fisicamente, eles tinham tido as suas bocas mantidas e resguardadas. E ela disse: falemos, usemos as nossas bocas através da fala que traz o verbo com Deus, o verbo do amor. Com as nossas falas nós podemos construir, amparar, consolar, aliviar, socorrer. Dizendo-nos então que pudéssemos cuidar daquilo que falamos, para que a nossa fala possa ser um reflexo do amor divino, do verbo divino, para que todos nós possamos, através desse instrumento bendito, possamos estar com Deus. E Maria ainda, naquele discurso, naquela fala com aqueles corações, ela lembra da necessidade do trabalho. E ela diz: trabalhemos, mesmo nas condições às vezes difíceis, com as nossas limitações, trabalhemos. Não busquemos ou não almejemos o que o outro pode fazer. Façamos o nosso trabalho, pequenino, modesto, humilde, mas com amor. Isso é o mais importante. Trabalhemos sempre com o que tivermos, com todo o amor. Maria ainda conclama aqueles companheiros e nós a respeitarmos uns aos outros. Ela diz: respeitemos os direitos dos outros, pois os outros assim também respeitarão os nossos. Nós vamos receber o que dermos. E ela diz: os anjos ganharam o céu, pois muito amaram. Amemos, amemos sem descanso, amemos em todos os momentos. E Maria ainda conclama aqueles corações ao perdão. Ela diz: se algum de vós tem alguma mágoa contra alguém, esqueça, perdoe. O ódio mantém os espíritos ligados fortemente na dor e no sofrimento. E se nós desejamos a liberdade, amemos os nossos inimigos. Vejam os exemplos, vejam as reflexões que Maria faz e fez àqueles corações e faz a todos nós, pois ela sabe as dores de cada um de nós. E Maria finaliza aquela explanação tão bela, falando da importância do exemplo no bem. Pois ela diz: o exemplo no bem é força poderosa, porque corrige sem violência e ensina sem constrangimento, sem orgulho, sem prepotência. E aí, após essas palavras benditas, quem aparece?
materializado no meio da sinagoga das flores. E dessa vez, Jesus chega e é visto por todos, não só por Maria. Maria ajoelha-se, humilde naquela igreja, beija aquele chão. E Jesus, então, esparge luzes para todo o ambiente. Diz: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. E naquele momento, vários rancenianos foram curados, enquanto outros nem mesmo queriam mais a cura, pois que conseguiram perceber, e Maria também disse isso, conseguiram perceber a importância do sofrimento na evolução da criatura. Maria também disse: ninguém é culpado pelo sofrimento que passamos, porque a dor é o ferrão que nos desperta. Sem ela, permaneceríamos adormecidos por muito tempo. E naquele momento, então, Maria, a partir deste dia, passa a administração do vale da cidade das flores para os essênios. E ela, então, depois, após o desencarne do mestre querido, ela segue para Éfeso com João Evangelista. Maria, mãe da humanidade, nós percebemos esse caráter de Maria como mãe de todos nós, destacado inclusive por Jesus. Durante o seu desencarne ali na cruz, eu não vou abordar o tema, porque a querida Sâmia vai na sequência conversar conosco sobre nós, mas eu quero e peço a permissão para destacar um aspecto desse momento. Quando Jesus, então, ali na cruz, diante de Maria e João, Jesus diz: Maria, referindo-se a João, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. O que o mestre quis naquele momento mostrar para todos nós? Que nós precisamos todos ampliar o nosso conceito de amor. Naquele momento, Jesus estava a dizer que nós devemos amar com o mesmo amor maternal, incondicional, completo, a todos. Não apenas o nosso círculo restrito familiar, que é o primeiro berço do amor, sem dúvida, mas que nós ampliássemos o nosso conceito de maternidade e de amor, que nós pudéssemos amar a toda a humanidade como um amor de mãe, como Maria nos ama. E da mesma forma ele disse ao dizer a João: João, eis aí a tua mãe. Ele dizia que nós também devemos amar a todos com o mesmo amor filial, com o amor que nós devotamos às nossas mães, a Maria, que nós possamos devotar aos nossos irmãos em humanidade, para que pudéssemos então ampliar esse conceito. E é muito interessante também nós percebermos que, de fato, Maria tem esse contexto. Maria é essa mãe que consola, que se compadece. Eu estive, semana passada, tendo a oportunidade de assistir o Alto da Compadecida. Assisti pois eu já não lembrava, para que eu pudesse ir ao cinema assistir o 2. O Alto da Compadecida. A compadecida é Maria. O alto, a palavra alto, é uma forma teatral muito comum antigamente, no passado, onde você traz de uma forma alegre, lírica, aspectos religiosos, mas é uma forma de teatro. E a compadecida é exatamente Maria. Por que compadecida? Pois ela se compadece, pois ela tem compaixão, pois ela intercede por Jesus, por nós, junto a Jesus.
Quando, vendo o filme, tive a oportunidade, então, no momento em especial, onde, no filme 2, nesse caso, nesse exemplo que eu vou contar, quando João Grilo é assassinado e se vê, então, no plano espiritual, ele se vê diante de Jesus e do chamado diabo. E quando, então, ele percebe que o diabo quer levá-lo para o inferno, ele pede a intercessão de Maria. E Maria, então, naquele momento se faz presente e o diabo diz: lá vem a compadecida. É ela. E aí ela chega perto dele e diz: filho, por que você me chamou? E ele disse, gostaria, que ele diz, o diabo quer me levar para o inferno. Eu queria que a senhora intercedesse por mim junto a Jesus. E ela diz que sim, queria interceder. E ele todo feliz, saltitante, ele diz, Maria, Maria é pobre como eu, é filha de Joaquim e Ana, e esposa do carpinteiro. Gente como eu, só que gente muito boa. E aí Jesus, que está ali, também pergunta de João, João, você não está esquecendo de mim aí, nessas palavras? E aí ele diz, Senhor, me desculpe, mas o Senhor é muito grande, não me leve a mal. Maria é pobre como eu, é gente como eu, só que gente muito boa. E aí ela intercede por ele, e ela, em resumo, ele estava sendo acusado de que ele estava abusando da fé das pessoas em função da sua ressurreição. E aí Maria sempre vê o melhor de todos nós, mesmo nos nossos erros, nas nossas imperfeições. E naquele momento, então, ela diz que, na verdade, ele estava preocupado, ele permitiu que as pessoas acreditassem na sua ressurreição, porque ele verdadeiramente não queria destruir a fé das pessoas, porque a fé traz esperança, e nós, sem esperança, não conseguimos caminhar, vencer as dificuldades da vida. Então ele, na verdade, estava ali pensando também na fé daquelas pessoas. E aí, Jesus, acatando o pedido da sua mãezinha, permite que João Grilo retorne à humanidade. E ainda, lembrando também desse momento, eu me recordo de Emmanuel. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagem chamada Palavras de Mãe. E ele, nesse momento, ele traz exatamente aquela frase de Maria nas bodas de Caná, quando ela disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Como nós sabemos, quando o vinho acabou, falaram, Maria percebeu, chamou Jesus, levou a situação até Jesus. Jesus disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas ali então ela se dirige aos serviçais e disse, fazei tudo quanto ele vos disser. O que Maria estava ali naquele momento fazendo, o que ela faz sempre, intercedendo junto a Jesus pelos que sofrem, pelos que passam dificuldades, por aqueles que se encontram angustiados. Então o Espírito Emmanuel nos fala que a mãe é aquele coração que nós procuramos quando nós estamos sem ânimo, envolvidos na tristeza, desolados, nós vamos buscar chorosos os corações maternos. E lembrando e nos inspirando de Maria, em Maria, nós no colo materno encontramos então o ânimo e a disposição para caminharmos. Mas quando nós estamos ali chorosos, angustiados,
o que Maria, nossa mãe, nos diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Esse é o conselho da nossa mãe querida para todos nós, nos dizendo que se nós verdadeiramente transcendermos a matéria, que a água representa a matéria, se nós transcendermos a nossa matéria, se nós estivermos não apenas num noivado com o Evangelho, como representa as bodas de Caná, mas um verdadeiro casamento, numa completa e profunda fidelidade de nós para com o Criador, nós também nos transformaremos, nós também seremos transformados da água para o vinho. Enquanto a água é a matéria, o vinho perene representa o Espírito. Então, o conselho dela é que nós possamos realmente transcender a nossa materialidade e possamos ouvir plenamente os conselhos do seu Filho tão amado. Como nós também, através da literatura que nos encanta e nos dá a oportunidade de sabermos mais, falemos um pouquinho da obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos. Lá na última mensagem dessa obra belíssima, nos traz Maria. E eu poderia falar também vários momentos importantes que ele nos traz, mas eu peço permissão para falarmos exatamente de um outro momento. 2 momentos eu vou falar. O primeiro é quando Maria se transformou efetivamente em nossa Mãe Santíssima. Está lá na obra. Num certo momento, nós sabemos, a casa da Santíssima era cheia, aberta aos corações sofredores que iam até Maria buscá-la para ouvirem sobre Jesus, para ouvirem sobre o Evangelho e para estarem com ela, se sentirem consolados. E teve um ranceniano, então, que chegou até lá e foi consolado, profundamente consolado em suas dores, aliviado, apaziguado na sua dor. E ele então se ajoelhou diante de Maria, beijou-lhe as mãos e disse: ó Senhora, sois a mãe de nosso Senhor e também a nossa Mãe Santíssima. É como se a partir daí, verdadeiramente, já após o desencarne de Jesus, ela tivesse sido oficialmente investida dessa função. A mãe de todos nós, a mãe da humanidade. E também, através da literatura de Humberto de Campos, nesse episódio, vem nos falar dos momentos finais de Maria. Quando ela, já com seus cabelos brancos, Maria percebe que chega um pedinte. E aquele pedinte chega, diferentemente de todos os demais que ali apareciam, ele chegou para dar-lhe paz e carinho. Todos que chegavam iam pedir, mas aquele pedinte, diferentemente de todos, estava ali para dar-lhe. E ele falou da boa nova, falou das bem-aventuranças, falou-lhe para a alma, e ela sentia que a sua alma saudosa do Mestre se sentia acalmada, serenada e amparada. E num determinado momento ele disse: mãe, vem para os meus braços. E ali então, naquele momento, ela olha para as suas mãos e pés, e ela vê as chagas do Cristo, e ela reconhece seu filho. E ela então, naquele momento de emoção, ela quer ajoelhar-se aos pés de Jesus e beijar-lhe as mãos. Mas Jesus não permite que ela se ajoelhe. Ele a levanta. E ele então se ajoelha aos pés de Maria, beija-lhe as mãos e diz:
Mãe, sou eu, sim. Eu vim te buscar porque o meu Pai quer que tu sejas no meu reino a rainha dos anjos. E então, nesse momento, Maria, desvencilhando-se das amarras do corpo físico, segue com Jesus. Mas antes, isso é o amor de mãe, mas antes de ascender aos planos que lhe cabiam, ela disse: meu filho, eu queria visitar a Galileia, eu queria visitar os cárceres de Roma. E ela vai então, naquela coletiva de anjos, ela vai até a Galileia e depois ela vai até o cárcere, onde ali havia inúmeros discípulos do Cristo que estavam entristecidos, pois eles não renunciaram ao Cristo e seriam, como nós sabemos, tantos e milhares de cristãos seriam mortos ali nas arenas. E aí Maria, naquele momento, aproxima-se de uma jovem encarcerada e ela sugere ao coração daquela moça: canta, minha filha, canta, canta como demonstração de ânimo, força e fé. Canta, minha filha, para que os teus males na terra possam ser a alegria no céu. E ela então sugeriu àquela moça que cantasse, e aquela moça cantou, e todos ali no cárcere se sentiram amparados e acolhidos por aquela música. E aí, então, mais uma das grandiosas mensagens de Maria, para que nos nossos momentos de dor e sofrimento, nós possamos cantar em demonstração de ânimo, em demonstração de que nós, na condição de discípulos do Cristo, sabemos das lutas da vida, mas estamos com o Pai, estamos com Maria, a mãe de toda a humanidade. E eu gostaria, nesses momentos e minutos finais, eu gostaria que nós pudéssemos finalizar todos juntos com uma música. Tantas músicas lindas, emocionantes, tocaram os nossos corações nesses 2 dias. Mas eu peço a permissão de vocês para escolher uma. Eu escolho e escolhi Nossa Senhora, de Roberto Carlos. Essa música, ela é especial para mim, pois a minha vozinha, que já encontra-se no plano espiritual, um anjo de candura, o espírito mais evoluído que eu tive a oportunidade de conviver diretamente. E ela e era devota de Nossa Senhora. E nos últimos 2 meses de vida, ela foi acometida de um AVC e ela já não podia mais falar, não conseguia verbalizar e dizer o que lhe ia na alma. E em uma das visitas em que eu pude estar com ela, eu sabia o quanto ela gostava dessa música. Todas as vezes que ela ouvia, ela cantava. E naquele momento, então, eu disse: vozinha, vamos cantar? E aí, eu cantei o refrão dessa música, e ela conseguiu cantar. Não falava mais, mas naquele momento, ouvindo a música de Nossa Senhora, ela cantou o refrão, o que nos mostra a devoção, a fé, o impacto, o amor, o carinho que Maria Santíssima representa para todos nós.
Então, em homenagem a ela, a minha avó, a Maria, que é essa mãe incansável, que nós possamos todos juntos, eu não sou cantora, eu peço ajuda de todos vocês para que possamos finalizar as nossas reflexões com essa música. E eu vou começar, e vocês fiquem à vontade para continuar comigo. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, cuida do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. De novo. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Muito obrigada.